Fala galera, sou eu, Sombra. Não me diga! E como viram no título do vídeo, falarei sobre episódios assustadores da nossa infância. Bom, essa série nova é justamente em falar quais episódios eram considerados assustadores ou polêmicos, não só de Tokusatsu mas também de séries, desenhos e animações japonesas. E o exemplo de episódios assustadores em Tokusatsu é o 5º episódio da série Black Kamen Rider. Mas antes de falar do 5º episódio, irei falar da história de Black Kamen Rider para começar. Lançado em 1987 no Japão e lançado aqui no Brasil em 1991 pela TV Manchete, Black Kamen Rider conta a história de Isano Minami após completar 18 anos de idade. Ele e seu irmão Nobuhiko são levados por uma organização secreta conhecida como Gorgon, uma organização que querem trazer de volta os Imperadores Circulares, Black e Shadow, para assim dominar o mundo com seu exército de monstros que tem capacidade de viver até 5.000 anos. Mas obviamente dá errado pro Isano Minami, isso porque, na hora de transformar os irmãos nos imperadores, o pai deles, professor Akizuki, descobre que os sacerdotes iriam apagar as memórias de ambos os filhos. Então, o professor Akizuki decide interferir na transformação dos irmãos. E Isano Minami consegue escapar, mas é perseguido pelos sacerdotes fora do esconderijo da organização. E do lado de fora, Isano Minami tem sua primeira batalha contra os sacerdotes como Black Kamen Rider. Após enfrentar os sacerdotes, Isano Minami vai atrás do seu pai, por respostas do porquê os Gorgon queriam ele e seu irmão, e após encontrar ele, seu pai, professor Akizuki, revela toda a verdade para Isano. Acontece que o professor Akizuki é pai adotivo de Isano. O que aconteceu foi o seguinte: Isano e Nobuhiko nasceram durante um eclipse solar, no mesmo hospital, e os Gorgon queria transformar eles nos Imperadores Circulares, mas os pais biológicos de Isano eram contra a ideia, então decidiram fugir para que Isano não tivesse esse fim. Mas uma vez que entra na organização, você nunca mais sai de lá, e se tentar sair, a organização iria mandar os monstros caçar aqueles que saíram da organização. E foi que aconteceu com os pais biológicos do Isano. Os sacerdotes chegaram no avião onde ele e os pais biológicos dele estavam, deixando o avião cair e levando Isano quando era um bebê para o professor Akizuki, que decidiu criar Isano e Nobuhiko como irmãos de sangue. Após descobrir a verdade, Isano fica revoltado com a verdade e também, ele percebe que seu corpo foi modificado, mas a discussão deles é interrompida após perceberem que não estavam sozinhos. Então apareceram monstros aranhas para caçar Isano e o professor Akizuki. E nessa perseguição, o professor Akizuki é morto por um dos monstros e temos uma segunda batalha de Isano contra os monstros como Black Kamen Rider. Literalmente, resumi o primeiro episódio da série, mas sem mais demora, vou falar do 5º episódio, no qual os fãs da série brincam dizendo que apesar de ser assustador, o 5º episódio foi considerado pelos fãs como o episódio que o Black Kamen Rider enfrentou o Capeta. O 5º episódio se chama A Peste das Trevas. De início, vemos que há uma garota sendo perseguida por aldeões com tochas, e depois dessa cena, é mostrado uma cena onde mostra um monstro com aparência de bode fazendo rituais enquanto a garota é perseguida, mas é resgatada por um caminhoneiro. E após ser resgatada, a garota, que se chama Akane, é levada para um hospital. E no hospital, Isano e sua irmã vão visitar a Akane, pois Akane é uma amiga de colégio da irmã do Isano. E chegando lá, a Akane estava dormindo, e quando eles saiam, Akane é influenciada pelo monstro bode a pular de cima do hospital, e Isano Minami impede ela de se jogar do hospital, e após isso, Akane é internada. Enquanto Isano suspeita que os Gorgon estão por trás daquilo, então, Isano decide ir à vila, onde a Akane foi encontrada, para saber o porquê ela tá naquele estado. E chegando
chegando lá todos os moradores pareciam que estavam sendo controlados e decidem atacar Isano, mas é interrompido pois o sino estava sendo tocado e os moradores iriam fazer uma reza para um tal de Senhor Yagin, que claramente é um monstro bode porque a palavra Yagi é bode em japonês. E quando todos eles saíram, o menino Kisano estava protegendo dos moradores da vila. Leva ele até seu avô que era o chefe da vila, onde ele explica que isso está acontecendo há 3 dias. Há 3 dias atrás, ele e seu neto estavam pescando e quando voltaram, todos os moradores da vila estavam diferentes e nesse dia, Akane havia voltado para ver seu irmão e chegando lá, seu irmão disse que ela seria sacrifício para o Senhor Yagin. Então, o chefe da vila impede os moradores em fazer sacrifício com a Akane mas antes de sair, Akane e o chefe da vila escutam vozes do monstro bode, e o chefe da vila fica para trás impedindo alguns de chegar perto da Akane enquanto ela foge. Então, Isano Minami decide ir atrás do Senhor Yagi e descobre que o Senhor Yagin é o monstro bode e ele vê como um monstro bode controla as pessoas que moram na vila. O monstro bode controla as pessoas através dos rituais e expelindo um gás que sai de seus chifres e o menino que estava perto do Isano respira o gás do monstro bode e tenta matar Isano, mas ele consegue amarrar o garoto e leva ele até o seu avô. Então Isano, cansado de ver o povo ser controlado pelo monstro, decide enfrentar ele, e começar levando uma surra do monstro, mas depois de um tempo, Isano Minami quebra os chifres do monstro e finaliza com um golpe louva a Deus. Após o monstro bode ser derrotado os moradores e Akane voltam ao normal e o episódio termina com Akane se reconciliando com seu irmão. Então, esse foi o 5º episódio da série Black Kamen Rider, que para alguns, o episódio é considerado como um dos episódios assustadores da série. Claro que há outros episódios da série que também são considerados assustadores, mas o 5º episódio supera todos. E essa brincadeira que os fãs da série que o Black Kamen Rider enfrentou o demônio no 5º episódio é por conta da aparência do monstro bode, que os fãs da série dizem que o monstro bode tem a aparência do demônio Baphomet ou a do demônio Beelzebub. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. E se quiserem que traga mais episódios assustadores de outras séries ou desenhos, deixem aí nos comentários. E sejam membros aqui do canal, para receberem os vídeos com mais velocidade. Então é isso, vazei. Seus dentes prontos pra morder, não tem como se esconder. A fera selvagem se aproxima, nas trevas ela caminha.